Meus irmãos amados, meus amigos, carinhosamente a paz do Senhor para todos vocês. Disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amigos, mais um vídeo. E o nosso propósito é exatamente falar a verdade. Pois este é o nosso propósito, esta é a razão da existência deste projeto Ide Pregai, Pastor Jairo Freitas. Onde você estiver, aquele abraço e que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada vida, em cada coração. Meus irmãos e amigos, eu sou muito grato a Deus por aqueles que já se inscreveram em nosso canal. Mas se você ainda não se inscreveu, amigo, inscreva-se. É muito importante que você esteja conosco, que você faça parte deste grande exército de Deus na face da terra. Agora não esqueça de compartilhar com seus amigos, de fazer o seu comentário, de deixar o seu like e também de dar aquela apertadinha no sininho. Amém? Graças a Deus. Continue conosco até o final do nosso vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: imitadores de Deus. Como será isso, pastor? Você vai saber agora, porque a pastora Sara Freitas vai ler um texto bíblico importantíssimo que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aleluia! Pois é, meus irmãos, meus amigos, é este o texto bíblico que nos mostra que nós precisamos ser imitadores de Deus. É impressionante, não é? A primeira vez que eu me deparei com este texto, eu fiquei pensando como você está pensando agora. Mas como pode ser isso? Será que eu posso imitar Deus? Não só pode, como deve. Como parte introdutória aqui a esta mensagem, eu quero lembrar você que quando Deus, a Trindade, ou a triunidade, o Deus trino, único e verdadeiro, criou o homem, a Trindade disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É importante a gente lembrar disso. Então, nós, seres humanos, eu, você, todos vocês que estão nos assistindo neste momento, fiquem vocês sabendo que vocês também são imagem e semelhanças de Deus. Então, se eu sou imagem e semelhança de Deus, isso significa dizer que eu preciso ser o que a palavra de Deus diz que eu sou. Imagem e semelhança de Deus. Ser semelhante não é ser igual. Ser semelhante é parecido com alguma coisa que você pode comparar. Por exemplo, está aqui esta Bíblia. Se você pegar uma outra Bíblia menor do que esta aqui, é uma Bíblia também, mas não é igual a esta aqui porque ela é menor. Esta Bíblia aqui tem 66 livros no cânon verdadeiro. Uma outra Bíblia menor, ela também vai conter 66 livros. Isso significa dizer o quê? Que ela é semelhante a esta Bíblia que é maior do que esta aqui. Assim somos nós em relação a Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Quer dizer, somos parecidos com Ele. Não somos iguais. Então é sobre isso que nós vamos passar aqui alguns minutos discorrendo sobre este assunto, que foi uma afirmação. Aliás, uma afirmação não. Uma ordem, é uma ordenança, isso aqui é um mandamento, sede. Essa palavrazinha sede aí, na nossa gramática da língua portuguesa,
é o imperativo afirmativo do verbo ser. Sede. Não é sede de beber água, não. Tá? É um mandamento. Tá? Um mandamento de Deus para mim e para você. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então, nós dividimos aqui o texto em 3 razões, né? Como é que nós podemos ser imitadores de Deus? E você vai ficar sabendo agora. Vamos lá. Número 1, pastora Sara. Como filhos amados. Como filhos amados. Jesus era Deus, como está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 1. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Só que, neste mesmo capítulo 1, está escrito lá no final, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, como filho de Deus, Jesus foi obediente ao Pai, em tudo. Em tudo ele foi obediente ao Pai. Então, é neste sentido que nós podemos imitar Deus. Jesus era Deus, só que ele esteve aqui na terra como filho de Deus. Nunca deixou de ser Deus. Então, nós temos que imitar quem? Imitar Jesus, que Jesus é Deus. Certo? Como, pastor? Sendo obediente, pagando o preço. Assim como Jesus carregou a cruz dele, literalmente, nós também temos que carregar a nossa cruz. Ele mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, neste contexto, nós precisamos ser aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser, imitadores de Deus, carregando cada dia a nossa cruz, obedecendo a Ele, enquanto nós vivermos aqui na face desta terra. Número 2. Andando em amor. Andando em amor. E o texto agora, pastora? Andai em amor, como também Cristo vos amou. Olha só, amigo. Nós temos que imitar Jesus como Deus e como homem também. Ele, volto a dizer, ele nunca deixou de ser Deus. Então nós temos que imitá-lo no amor. Perguntaram para ele, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Qual foi a resposta dele? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, este foi o ensinamento de Jesus. Então, nós temos que imitá-lo também como mestre. Por isso que ele disse, portanto, ide, fazei discípulos. Jesus esteve aqui nesta terra fazendo discípulos. Ide, fazei discípulos, é o mandamento, em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, Jesus, amigo, ele foi mestre. Ele foi mestre. E ele quer que nós também sejamos mestres, que nós sejamos ensinadores da verdade, porque ele veio lá do céu para ensinar a todo ser humano a verdade que todos nós devemos viver na prática da verdade. Então, nós devemos andar em amor como Cristo andou. Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se Jesus nos amou, nós temos que imitá-lo, amando a Deus e amando o nosso próximo como a nós mesmos. Número 3, pastora. Entregando-se a ele como oferta. Entregando-se a ele como oferta. Jesus, amigo, ele veio a este mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio e substituiu todos os sacrifícios de animais,
o sangue de animais que foram derramados lá no Antigo Testamento. Então, Jesus veio exatamente para se oferecer ao Pai como sacrifício, como está escrito lá na carta aos Hebreus, que ele mesmo se fez propiciação pelos nossos pecados. Ele se ofereceu a Deus em sacrifício. E ele quer que nós imitemos a ele, não derramando o nosso sangue fisicamente, porque o nosso sangue não serve. O sangue de Abraão não serviu, que Abraão era um pecador. O de Adão também não servia, que Adão era um pecador. Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos esses homens foram importantes. Mas o sangue de nenhum deles servia por quê? Porque eles eram pecadores, como nós também somos hoje. Por que que o sangue de Jesus foi eficaz? Porque Jesus, o sangue dele, conforme escreveu o apóstolo Pedro, lá no capítulo 1 da sua primeira epístola, lá está escrito que não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição herdamos dos nossos pais, mas pelo sangue de um cordeiro. Quem era esse cordeiro? Jesus. Pelo sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por isso que o sangue de Jesus, como escreveu o apóstolo João na sua primeira epístola, se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós devemos imitar Jesus, não derramando o nosso sangue fisicamente, mas devemos nos ofertar diariamente a ele como sacrifício. Sacrifício, como está escrito na carta de Paulo aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos a Deus como instrumento, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, amigos, é isto que Deus requer de nós, o nosso sacrifício. Não um sacrifício vicário, como foi o de Jesus, mas ele quer que nós nos entreguemos a ele diariamente. Amém, amigo? Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a imitar Jesus quando ele esteve aqui nesta terra para nos salvar? Ô, pastor, eu quero ser imitador de Deus, sim. Pois é, amigo, mas para você ser um imitador de Deus, você tem que fazer o que Jesus fez. Entregue-se a Jesus agora. Aceite a ele como seu Senhor, como seu Salvador. Aí ele vai perdoar os seus pecados, vai registrar o seu nome no livro da vida, e se você perseverar neste propósito até o dia da vinda de Jesus para arrebatar a igreja, você vai morar no céu, e um dia nós veremos Jesus face a face como ele é. Pastor, eu quero esta bênção, então eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas amigas que ouviram esta simples mensagem. Paizinho, elas estão querendo ser imitadoras de Deus. Paizinho, elas estão te aceitando como Senhor e Salvador. Perdoa todas elas. Registra também o nome de todas estas pessoas no livro da vida, e que o Senhor ajude a elas a perseverarem neste caminho até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém e amém. Agora nós vamos orar aqui pela tacinha da bênção. O seu nome está aqui. Se você enviou o seu pedido, com certeza o seu nome está aqui. Deus sabe quem é você, sabe onde você mora, sabe a sua idade, sabe tudo ao seu respeito. Eu vou orar por você. Eu mesmo não curo ninguém. Quero deixar isto bem claro. Mas eu creio que, se você crê, o poder de Deus vai agir em você. E aí você vai ser curado, vai ser liberto, e a bênção da vitória vai pairar sobre você e sobre a sua família. Ore comigo agora, onde quer que você esteja. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos estes pedidos de oração. Senhor os conhece. Pai,
entrego em tuas mãos todos os nossos amigos que estão orando comigo agora. Pai, pelo teu grande amor, libera pelo teu grande poder a bênção da cura para os doentes, fisicamente, a bênção da libertação para as pessoas que estão escravizadas pelo mal, pelo vício, por tudo aquilo que não presta. Também, papai, libera a bênção da vitória para todas as pessoas que estão orando comigo agora. Paizinho, faz isto para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Agora, meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela atenção, porque vocês estão conosco até agora. Final de mais um vídeo e eu espero contar com vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, e quem está alegre comigo, diga aleluia!